Boa tarde, pessoal. Eu sou Daniel Rodrigues, certo? Essa videoaula valerá pela nota final da N1, do trabalho da N1, da cadeira de Sistema Distribuído, professor Lucas. O meu assunto abordado, que eu abordarei, será processos e threads. Esses conceitos são lá de sistemas operacionais, já visto em semestre passado. E será, para a gente entender melhor o que são processos e threads, deveremos analisar esses pontos que eu explicarei seguidamente, ok? Nessa ordem que está aqui. Esses 8 pontos, que é multiprogramação, processos, estrutura do processo, estado e mudança de estado, tipos de processos, conceitos de threads, ambiente multithreads e threads e processos, ok? A partir de agora nós vamos analisar um a um esses 8 conceitos. E vamos lá para o primeiro conceito, que será o de multiprogramação. O que é a multiprogramação? Ela é definida como a execução em paralelo de múltiplos programas na mesma máquina, ok? O que é isso? Vamos lá. A gente sabe que toda tecnologia que é inventada, ela vai evoluindo ao longo do tempo, certo? E não foi diferente com os sistemas operacionais. Antes, na década de 60, os sistemas operacionais, eles executavam os programas de forma sequencial. Por exemplo, está aqui nessa figurinha aqui, no modo sequencial. Primeiramente seria executado o P3, o P2 só será executado após o P3 e o P1 após o P2, certo? Isso é no modo sequencial. A partir da evolução dos sistemas operacionais, surgiu o conceitinho de multiprogramação. O que seria isso? Como eu te falei, a execução em paralelo de vários programas, certo? Pronto. O P3 está sendo executado aqui, olha aqui no decorrer do tempo, certo? O P3 é executado, enquanto o P2 e o P1 é executado paralelamente. Que a partir disso aí vai sair nos conceitos de paralelismo, ok? E outros conceitinhos vistos lá em sistema operacional. A ideia era dividir a memória em várias partes com uma tarefa diferente em cada partição. O que isso possibilitou? A partir da multiprogramação, os sistemas operacionais podem executar várias aplicações ao mesmo tempo. Nós temos dois exemplos aqui. Nós temos o navegador, o e-mail, o Excel, sendo executado pelo sistema operacional. Isso vai impedir que a CPU passe mais tempo sem fazer nada, certo? Ela vai estar trabalhando mais. Lá para o nosso segundo conceito, né? Conceito de processos. O que são processos? Processos é um programa de execução, uma porção de código, certo? Que cada porção de código dessas são instruções para determinada tarefa. É a instância de um programa. Bem, para isso é importante a gente observar a diferença entre processos e programas, certo? Vamos lá. Lá na sua barra de ferramentas, certo? Na sua área de trabalho, nós temos o programa. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplozinho aqui de Excel. Você vai lá dar duplo clique, né? 2 cliques, abre o projeto 1, arquivo Excel. Pronto, nós temos um processo. Está em execução aquele processo, certo? Você pode escrever, pode configurar algum valor, utilizar aquele projetinho Excel. Ali vai estar em execução, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre os estados do processo. Pronto, aí você vai lá dar mais outro duplo clique no Excel. Pronto, abre outro projetinho. Então nós temos outro processo. Esses são exemplos de processo. São, como é que se diz? São instâncias do programa, ok? Bem, o nosso terceiro conceito é estrutura do processo. O que é isso? As partes do processo, ok? Um processo ele é formado por 3 partes, primeiramente. Nós temos aqui o processo. Ele é formado por 3 partes, que é o contexto de software, o contexto de hardware e o espaço de endereçamento, ok? Mantém todas as informações necessárias para a execução do programa, ok? O que quer dizer? Essas 3 partes, o conjunto dessas 3 partes, ela mantém todas as informações necessárias para a execução de um programa. E o que são essas partes? Bom, o contexto de hardware, certo? Ele contém os valores dos registradores. O contexto de software
contém os atributos em geral, o que mais? Leitor de arquivos, abertos, variáveis, etc. São dados. E para ele trabalhar, ele precisa de um espaço na memória, ok? Então, o espaço está onde? Está reservado aqui nesse espaço de endereçamento. Vai de um número 0 até o número máximo, ok? Que, de certa forma, não é de 0 até o máximo, porque a memória em geral, a memória tipo na posição 0, ela está reservada para o sistema operacional, não para, vamos dizer, para um processo, ok? De 0 até máximo podemos dizer o tamanho da memória reservada para aquele processo, ok? Especificamente. Pronto, galera. O quarto tópico é estado e mudança de estado do processo, ok? O que é o estado? É como se encontra aquele processo naquele exato momento, ok? Em mudança, ele muda, ok? Vamos entender agora. Por exemplo, nós temos aqui o processo, ele pode se encontrar em 3 estados, que é o estado de execução, o estado de bloqueado, ele pode se encontrar pronto, ok? Execução é que ele vai estar sendo executado naquele momento. Bloqueado é que ele não vai estar permitido para ser executado. E no estado de pronto ele está numa fila para espera, ok? A partir do momento que ele for autorizado, ele é executado. Continuando. Nós temos o escalonador, quem faz as transições de estado, ok? Escalonador chamado. Por exemplo, nós temos um aqui. Ele pode ir do estado de execução para o estado de bloqueado. Quando isso acontece? Acontece quando um processo, certo? Ele é executado. Quando esse processo é executado por inteiro, ele muda. Ele vai do estado de execução para bloqueado. O 2 é a transição do estado de execução para pronto. O escalonador seleciona outro processo. Como isso ocorre? Cada processo ele recebe uma porção do tempo para ser executado. Ok? Ele tem um tempo determinado de execução. Terminou esse tempo, ele não terminou sua tarefa, ele é escalonado. Acontece um escalonamento, ou seja, o processo que está aqui no estado de execução vai para o estado de pronto. E outro processo que está no estado de pronto vai para a execução. Ok? Posteriormente, esse processo que veio do estado de execução para o estado de pronto, ele volta para ser executado. E após seu término, ele vai para o estado de bloqueado. Ok? A transição aqui de número 3, do estado de pronto para o estado de execução. O escalonador seleciona esse processo, ou seja, o escalonador seleciona outro processo para ser executado. Ok? Ele fica nessa filinha aqui. A transição do número 4 é do estado de bloqueado para pronto. Pronto. O que é isso? Um processo, ele foi executado, ele foi para o estado de bloqueado, ele está lá nesse estado aqui de bloqueado. Quando ele está aqui, ele não poderá ser executado, ok? Então, ele vai para a fila de espera. Então, a partir do momento que ele transita do estado de bloqueado para pronto, ele está disponível para a execução. E basicamente é isso, os estados e mudanças do processo, ok? O quinto tópico é tipos de processos, né? Nós temos basicamente 2 tipos de processo, que é o de primeiro plano e o processo de segundo plano, ok? O de primeiro plano, ele tem uma interação direta com o usuário, que é, vamos dizer, leitura de arquivo, acesso ao arquivo, escrita em algum arquivo, por exemplo, Word, né? Nós temos o processo em primeiro plano, a interação direta do usuário com direto, né, com o usuário, ok? Nós temos também o processo em segundo plano, que não tem a interação direta com o usuário, interage com usuários distintos, ok? Não só com um usuário, mas com vários usuários. Bem, o sexto tópico, né, que é Threads, vamos lá, vamos conceituar o que são Threads, né? Threads é uma única linha em execução. Um processo, como a gente viu, né, ele é uma porção de código, né, em execução, são várias linhas em execução. Então, threads são subprocessos, são instâncias de um processo, podemos dizer. Ou seja, nós temos um processo aqui, aí esse processo tem suas instâncias dentro dele, que são os threads, são as linhas. Cada linha dessa em execução será um thread em execução.
Uma vantagem dos threads, né, que nós vimos, é que eles são mais rápidos ao criar e destruir, por serem mais pequenos também. E ao criarmos um thread, né, ao executarmos um thread, não precisamos alocar um espaço na memória, não precisamos reservar um espaço na memória. Por quê? Porque um thread, ele por estar dentro de um processo, ele já vai estar compartilhando da memória daquele processo, ok? Quando executamos um processo novo, nós reservamos um espaço na memória, ok? A cada processo executado, um novo espaço de memória, uma porção da memória será reservada para aquele processo. Porém, o thread não. O thread ele já está em um processo. Aquele processo a qual o thread já está, ele já tem uma memória reservada, já tem uma porção reservada. Então, o thread não precisa, para o thread não precisa reservar uma porção de memória. Isso é uma vantagem, né? Nós temos uma vantagem porque é mais rápido, não vai sobrecarregar a CPU de forma alguma. Tipo, sobrecarregar vai, né? Por estar em execução. Porém, o reservamento de memória, né? Reservar a memória não vai. Nós não vamos ter esse problemas. Outra questão dos threads é que vamos lá, qualquer processo deve possuir ao mínimo, né, um thread. O quer dizer, um processo deve ter no mínimo um thread. Quer dizer, um processo ele não vai existir sem um thread, né? O processo ele vai ter um thread de qualquer forma. Para ser executado, ele vai ter um thread para ser um processo. E é basicamente isso. Threads são linhas em execução, são como é que podemos dizer, eles são instâncias do processo, ok? É isso. Bem, vamos lá para ambiente multithread, né? Vamos descrever como é um ambiente multithread. Como é que se comportam os threads onde temos muitos threads em execução, certo? Para melhor conceituarmos, vamos aqui. Temos vários threads rodando em um único processo, ou seja, diminui a sobrecarga de utilizar múltiplos processos, ok? Alocação de memória, como eu falei anteriormente, né? Agora há pouco eu falei, e porque não vai ter o sobrecarregamento da CPU, né? Não vai sobrecarregar ao utilizar os threads. Se fosse processo, sim, né? Porque teria a questão da alocação de memória, né? Os threads ele compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Ou seja, o que eu falei agora atrás foi simplesmente eu descrevi também o ambiente multithreads, né? Por quê? Eles não reservam espaço na memória, a alocação da memória eles não alocam nada, né? Porque o processo é quem aloca. E a questão do espaço de endereçamento do processo, os threads que estão dentro dele compartilham aquilo, certo? Aquele espaço de endereçamento. E é basicamente isso. E para que não confundam nada, né? Para que, por exemplo, os threads ele compartilham o mesmo espaço da memória do processo, ok? Se eles compartilham, pode haver enganos, por exemplo. Poderá haver uma troca de informações. Aí, para que isso não ocorra, é importante que os threads, né, naquele sistema, eles tenham um mecanismo para que isso não ocorra. Simplesmente isso. Bem, galera, por último, nós temos aqui algumas perguntas, ok? Eu fiz 4 perguntas. A primeira pergunta é: qual a vantagem da multiprogramação? Qual a vantagem do uso da multiprogramação? Foi o primeiro tópico que eu abordei. Lá eu estou explicando o que é a multiprogramação. Talvez a principal vantagem eu tenha explicado também, eu não me lembro. Porém, de acordo com o avanço, né, dos sistemas operacionais e com o surgimento da multiprogramação, certo? Do conceitinho e tal, a gente consegue deduzir uma vantagem da multiprogramação. Acho que nem só uma, várias vantagens, ok? Nós temos também a segunda questão, que quem é o responsável pela mudança de estado de um processo? Ok? A terceira pergunta é: qual a principal vantagem do uso de threads? A principal vantagem do uso dos threads. Nós vimos lá, né, o que são processos, o que são threads, algumas diferenças, ok? E a partir disso a gente consegue
distinguir algumas vantagens dele, ok? Sobre o processo. A quarta questão que eu vou pedir para vocês é: quais as semelhanças e diferenças entre processos e threads? Semelhanças e diferenças entre processos e threads, ok?